no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, do verso 66 ao verso 72. Nós falamos domingo passado sobre Marcos, o escritor. Buscamos sua vida, sua caminhada, e aprendemos que Marcos entendeu na vida o que é ter segunda chance. E por isso que o livro de Marcos é um livro que marca o mover de Deus em direção às pessoas para dar-lhes a segunda chance. Segunda, terceira, quarta. Se Deus de misericordioso que dilata o coração em direção às pessoas. Também nós aprendemos que Marcos foi levado a Jesus por Pedro. Pedro é quem evangelizou Marcos. Porque a mãe de Marcos tinha uma reunião de oração na casa dela e tinha uma ligação com o colégio apostólico, pelo menos com Pedro e outros que estavam envolvidos no projeto em Jerusalém da evangelização. Quando Pedro é preso, a mãe de Marcos reúne logo as irmãs para orar por Pedro. E é lá que acontece a bênção do mover de Deus, através daquele lugar a bênção do mover de Deus em direção a Pedro preso. Mas Marcos, depois da segunda chance, Marcos teve o privilégio de estar com Pedro nas catacumbas de Roma. O velhinho Pedro e o jovem Marcos, não tão jovem quanto era quando ele foi na primeira viagem. Mas agora o Marcos, movido pelo Espírito Santo de Deus, acompanhando o velhinho Pedro, aprendendo de Pedro, trabalhando a sua mente, o seu coração em direção àquele homem que havia experimentado de Deus maravilhas incontáveis. E por isso que unanimemente os estudiosos do Novo Testamento qualificam que Pedro é o homem por trás do Evangelho de Marcos. Então, Marcos relata muitas coisas que Pedro contou para ele. Porque Marcos não andou com Jesus. Marcos não andou com Jesus, como Mateus, Lucas e João. Marcos andou com os apóstolos. Então, por trás do Evangelho de Marcos está Pedro. E eu quero hoje conversar com os irmãos sobre o grande amor, aliás, o grande Evangelho do amor de Deus. Mas eu quero dividir isto para não ficar muito cansativo e para a gente aprender didaticamente. Eu quero colocar hoje as lições que Pedro esqueceu, que nunca nós deveremos esquecê-las. Nunca, jamais devemos esquecer das lições que Pedro esqueceu. Domingo que vem nós vamos trabalhar as lições que Pedro jamais esqueceu. Então hoje, didaticamente, nós vamos trabalhar as lições que Pedro esqueceu, que nunca devemos esquecer. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versos 66 e 72. Vamos colocar em pé para lermos este texto. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, e o galo cantou.
E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele, outra vez, o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pai amado, a tua palavra está diante de nós. Palavra bendita, palavra que pode mudar o nosso caminhar, palavra poderosa, porque é a tua palavra. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, aprender do Senhor como o Deus da segunda chance, o Deus dos novos começos. E nós queremos aprender isto através do teu servo que aprendeu isto, dos teus servos, tanto de Marcos quanto de Pedro. Louvamos-te, ó Deus, pela vida desses queridos do passado, que experimentaram a ação do Senhor e testemunharam através das suas próprias vidas que o Senhor é um Deus da segunda chance. Um Deus que dilata o coração em direção àqueles que falham, em direção àqueles que pecam, e dá a eles a bênção de um novo começo. Pai amado, fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, queridos. Claro, irmãos, para entendermos esse texto, nós precisamos andar um pouquinho no contexto amplo do texto. Primeiro, Marcos, o escritor, termina o seu evangelho, o evangelho que ele escreveu, com a despedida de Jesus. E essa despedida de Jesus, ela é chamada pelos estudiosos do Novo Testamento como a Grande Comissão. E essa Grande Comissão, ela é registrada no capítulo 16, verso 15, do Evangelho de Lucas. E eu quero começar por essa Grande Comissão. Essa Grande Comissão diz que enquanto nós estamos indo, e aí a nossa tradução traz ide, mas não é a palavra traduzida no grego, não é um indicativo, aí o gerúndio. Não é id, é indo. Enquanto nós estamos indo, devemos praticar a prédica, devemos testemunhar as realidades do reino de Deus. Quando formos por todos os lugares, é porque isto aqui, irmãos, é colocado pelo Espírito Santo, para não deixar ninguém entender que tem que deixar a vida, o que você faz, para dedicar-se apenas à evangelização. E aqueles que dedicam apenas à evangelização, é que a grande comissão é indicada. A grande comissão não é indicada apenas para os discípulos. A grande comissão é indicada para todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, enquanto nós estamos indo, discípulos de Jesus, enquanto a vida está acontecendo, enquanto eu vou para o colégio, enquanto eu vou para a universidade, enquanto eu vou para o trabalho, enquanto eu vou para onde eu estiver indo, eu devo pregar. Eu devo ensinar acerca de Jesus, eu devo conduzir essas pessoas a um local para que essas pessoas se
tornem membros, sejam batizadas, para que essas pessoas proclamem a realidade de Jesus publicamente, num comprometimento de vida. Então Marcos termina isto. E o evangelho, irmãos, que Marcos está dizendo, e que Jesus diz para anunciarmos por todo lugar onde nós vamos, é o evangelho sobre a salvação. Salvação é através da redenção de Cristo, que morreu sacrificialmente, num sacrifício substitutivo, para perdoar o meu, o seu e o pecado de todo mundo. Salvação também é descrito como um novo nascimento, ou nascer de novo. E isso significa um incrível novo começo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que eu e vocês devemos pregar, é o Evangelho do novo começo. O Evangelho dá a todos que vêm a Jesus Cristo a oportunidade de começar de novo. A oportunidade de traçar um novo caminho em direção à vida. A vida proposta por Deus, que Jesus diz que essa vida é uma vida abundante. Qualquer um que viva uma vida menos do que abundante não é a vida oferecida por Jesus. E o Evangelho traz essas boas novas. De dizer para as pessoas que não importa o que elas fizeram até agora, mas há em Cristo a nova proposta de um novo começo, e se a vida não foi abundante, que ela pode ser abundante a partir daquele momento, em Cristo Jesus. Em qualquer lugar, esteja fazendo o que qualquer um de nós estejamos fazendo, essa mensagem pode ser pregada, essa mensagem pode ser publicada, essa mensagem pode ser vivida. O Evangelho do amor, o grande Evangelho do amor de Deus, é exatamente um anúncio de que Jesus Cristo morreu por nós e por isto Ele oferece esse amor. E esse amor, irmãos, não é apenas como o modo como Deus olhou para nós enquanto nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos, distantes de Deus. É também como Ele continua a olhar para nós depois de salvos. Deus continua olhando para mim com um coração dilatado em direção a mim, com a mesma intensidade quando Ele me resgatou do pecado, da miséria, das trevas e da perdição. O amor de Deus, Ele é manifesto na minha vida hoje, na mesma intensidade que foi manifesto quando eu fui remido no sangue do Cordeiro. Como crentes, eu e vocês, Deus nos oferece novos começos. O que eu quero dizer com isso? Que não é só para os pecadores desgraçados lá fora, irmãos. É para os crentes também. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos colocar isso na nossa praxis congregacional. Se algum irmão peca, se algum irmão se distancia do Senhor, se algum irmão por um cochilo perde a perspectiva de Deus, eu preciso ter no meu coração que da mesma forma que o coração de Deus é dilatado em direção ao desgraçado que está lá fora lambuzado com todo tipo de desgraça, ele é também dilatado em direção ao que está aqui e peca. Eu não posso tratar diferente porque Deus trata igual. Da mesma maneira que Ele me amou, Ele me ama aqui. Eu preciso ter o meu coração com a grande comissão, entendendo que isso é verdade para o que está lá fora, que ainda não teve uma única chance.
Mas eu preciso de olhar para os caminhantes de fé que comigo caminham, que precisam de ter uma segunda chance. Isso precisa ser impregnado na minha e na sua vida. As páginas do Evangelho de Marcos, nós ouvimos a voz de Pedro. E Pedro, irmãos, é o maior exemplo da graça de Deus. Dessa graça que é estendida a todos que pecam, porque Pedro pecou descaradamente contra o Senhor. Pedro é um testemunho ainda maior do que Marcos, quando nós chamamos alguém para falar-nos de segunda chance. Marcos apenas teve medo, apenas voltou, apenas um líder não o queria mais, ele teve algum problema, mas ele continuou. Mas Pedro não. Pedro negou a Jesus Cristo, descaradamente. E um dos aspectos, irmãos, surpreendentes da vida de Pedro é a sua recuperação pela graça de Deus. Eu gosto de Pedro, porque Pedro é para mim o exemplo dessa graça ilimitada, dessa graça que está estendida e pronto, acabou. Não há nada que faça ela retroceder. Pedro, ele está registrado, a sua história está registrada nas Sagradas Escrituras, dizendo que ele negou ao Senhor, de que ele diz que não conhecia o Senhor, diz que nem sabia quem era o Senhor, 1, 2, 3 vezes. Pedro nega descaradamente que não sabe quem é Jesus. O testemunho de Pedro, irmãos, dá-nos o esboço de uma teologia inteira sobre perdão e restauração. É o que nós chamamos de novo começo. O Evangelho, escrito por Marcos, registra o impacto dessa transformação de Pedro e mostra esses novos começos na vida não só de Pedro, mas de várias outras pessoas. Pedro é um exemplo, um grande exemplo para todos os crentes que falhou, inclusive para nós que estamos aqui hoje à noite. Porque não há nenhuma aqui, a começar do que está no púlpito, até o que está lá na sonoplastia, que não tem errado. Mesmo depois de crente. Mesmo depois de crente. Pedro constitui-se no principal exemplo na palavra de Deus sobre a esperança. A esperança de um novo começo. A esperança de um completo perdão quando se falha. A esperança no Deus da segunda chance. Irmãos, o que aconteceu na vida de Pedro, ecoou por toda Jerusalém. Isso foi vergonhoso. Pedro, representante, o líder do colégio apostólico, foi um fracasso. No primeiro momento que ele teve a oportunidade de honrar a Jesus Cristo, após aquela noite fantástica, ele nega Jesus, derrete o seu coração. Não era um coração consistente, derrete-se diante da ameaça de servos de Caifás. Pessoas que não tinham mínimo conhecimento do Senhor. Pedro nega, Pedro não assume a sua posição em Cristo Jesus. Mas para Pedro não foi fácil, irmãos. Começo foi difícil para Pedro. Quando Pedro foi chamado às margens do Mar da Galileia, Pedro estava ali como líder daquela microempresa de pesca. Pedro, segundo os estudiosos de Pedro, diz que ele era alto, forte, ousado, direto, duro
e intimidava as pessoas. Pedro passava essa imagem. Ele era um líder natural. Ele conseguia puxar as pessoas para ir atrás dele. Quando Jesus o viu, claro que Jesus sabia que Pedro era um egoísta, que Pedro era direto, era uma cabeça dura, teimoso, e tudo isso combinava para ele ser um valentão. E ele era mesmo, Pedro era um valentão. Mas Jesus Cristo, como fez com Pedro, fez comigo e com você, Jesus Cristo estava disposto a trabalhar esse homem. Esse homem seria muito, mas muito importante. A história de vida desse homem seria um marco do mover de Deus na vida das pessoas, assim como Deus tem feito na minha e na sua vida. Jesus contava com a presença de Pedro o tempo todo ao seu lado. Pode olhar, todas as vezes que onde Jesus estava, Pedro estava. E isso foi algo fantasticamente na vida de Pedro, porque Pedro era exposto todo momento por tudo quanto Jesus fazia, e Pedro via aquelas maravilhas, a maneira como como Jesus trabalhava, a maneira como ele amava, a maneira como ele estava preocupado em glorificar o nome do seu Pai, a maneira como ele se dava em função das pessoas, a maneira que ele deixava de procurar o seu próprio interesse para correr atrás do interesse das pessoas, não comia, não dormia direito, não bebia direito, se dava, desgastava-se em função das pessoas. Pedro, acompanhando tudo isso, Pedro estava vendo Jesus, às vezes, chegar a ponto de fadiga para estender às pessoas com imparcialidade esse amor, essa realidade da graça de Deus em direção àqueles que sofrem, em direção àqueles que precisavam receber uma segunda chance. Essa foi a formação pessoal de Pedro por Jesus Cristo. Mas Pedro, o líder dos 12, num momento tão terrível na sua vida, na hora mais escura da vida de Pedro, Pedro agora estava exposto e chorando amargamente. Algumas traduções dizem que Pedro chorava amargamente. A hora mais escura para Pedro. É maravilhoso, irmãos, ver como Jesus ensinou a Pedro na hora mais escura da sua vida. A negação de Pedro, irmãos, veio depois de uma das noites mais preciosas de qualquer outro momento da vida de Pedro com Jesus Cristo. E muitas vezes as provações, as tentações vêm às nossas vidas, irmãos, depois de eventos maravilhosos de Deus em nós e através de nós. Quando alguma coisa acontece maravilhosamente bela da ação de Deus na minha vida, eu ligo todas as antenas, porque pode que nesse momento de estar deliciando desse mover de Deus, nós vimos isso hoje de manhã aqui com Davi. Davi vence, tem todas as vitórias, estabelece o reino, e naquele momento de estar jubilando com as vitórias de Deus, vem a maior dos seus gigantes, aflora. A noite foi fantástica, irmãos. Jesus, essa noite começa para Pedro o momento de lavar os pés. Pedro tinha uma consciência, irmãos, da sua indignidade. Quando Jesus se cinge daquele avental, daquela toalha de escravo que lava os pés, Pedro estava sentado ali estupefato. Pedro não sabia o que fazer, mas uma coisa ele diz: o Senhor nunca vai pôr a mão nos meus pés.
Tamanha indignidade que Pedro estava olhando para Jesus, dizendo, ele não vai fazer isso. Aí Jesus ensina-o, dizendo, eu preciso de fazer isso. Aí no mesmo momento aquele Pedro diz, então lava tudo. Então esse Pedro é esse homem que consegue perceber imediatamente as suas próprias debilidades, suas próprias indignidades, mas é também um homem que consegue aprender imediatamente as propostas de Deus. Após essa experiência fascinante do lava-pés, logo que Judas sai, ele testemunha a ceia do Senhor. Jesus agora acrescenta, dá um dimensionamento diferente à ceia da Páscoa. Jesus agora se apresenta como enunciado lá no Êxodo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista diz profeticamente lá no início do ministério público de Jesus, agora ele confirma. Jesus levanta o pão e diz, eu sou esse que dá o seu corpo em prol de vocês. Esse sangue é o meu sangue. Então aquele momento é um momento especial, memorável, profundamente impactante na vida de Pedro, porque ele estava lá. Depois, irmãos, desse momento espetacular, vocês já imaginaram ser conduzidos por Jesus num hino? Você já parou para pensar, ouvir Jesus adorar? Se alguma vez na sua vida você já parou para pensar a dimensão da adoração de Jesus Cristo? E após a ceia eles cantam um hino. E quem é que conduz? Jesus Cristo conduz esse hino. Imagina aquele céu que baixou e ele canta com os seus discípulos. O texto não diz qual é o hino. Depois desse momento, o que nós conhecemos de João 15 até o João 17, Jesus começa, aliás, de João 14 até o 17, Jesus começa a dar uma palavra para os 11. Ele fala sobre o céu, ele fala sobre a realidade da oração, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele caminha e sai do cenáculo. Cheios daqueles momentos gostosos, aquela noite, uma noite além de qualquer descrição. Experiência indizível. Jesus ensinando para eles. E lá Pedro estava. Jesus e seus discípulos caminhavam agora para um lugar familiar a Jesus. Esse lugar era o Getsêmani. O Getsêmani ia ser aquela batalha que, para mim, o filme Tentação conseguiu captar a ideia do que foi aquele momento. Que é um dos momentos mais aterrorizantes do filme, tirando, depois da prisão de Jesus, aquela pancadaria. Aquele foi um dos momentos mais pesados, e foi assim mesmo, e muito mais do que aquilo que fora retratado no filme A Tentação. Jesus desafia os seus discípulos a orarem. Jesus desafia cada um a buscar, a se guardar, a vigiar, a trabalhar essa realidade espiritual. E Pedro estava lá. Pedro estava tão disposto que na hora da prisão, Pedro quis esboçar uma reação. Contrário, aquilo tudo quanto Jesus havia passado para que ele iria morrer e não era aquele o momento. Porque se Jesus precisasse de alguma defesa, ele clamaria o seu pai e o seu pai enviaria várias guarnições de anjos para defendê-lo. Jesus Cristo passou algumas lições para Pedro.
nesse momento. Lições que Pedro esqueceu. Lições que eu e vocês não podemos esquecer. Lucas registra cuidadosamente os eventos lá na casa de Caifás. Naquele lugar fatídico para Pedro, ele esqueceu das grandes verdades de Deus que Jesus ministrara ao seu coração. Ele falhou em praticar e falhou miseravelmente em praticar aquilo que Jesus tinha ensinado para ele. Em vez de não entrar em tentação, Pedro foi tentado e cedeu e traiu a Jesus Cristo 3 vezes, antes que o galo cantasse. O que aconteceu com Pedro? Primeira coisa que eu preciso de entender, para não esquecer o que Pedro esqueceu, é que Jesus sabe o que vai acontecer em cada dia na minha vida. Eu preciso de lembrar disto. Jesus sabe o que vai acontecer a cada dia na minha vida, assim como sabia o que iria acontecer na vida de Pedro. Lucas, capítulo 22, verso 31 e 34 diz assim: o Senhor Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Se Pedro, irmãos, apenas tivesse confiado no Senhor, ele não teria negado o Senhor. Jesus sabia antes do tempo que Pedro iria negá-lo, porque ele sabia que Pedro estava com aquele temperamento ainda antigo de alta confiança. E Pedro não iria prestar atenção nisso. Quando lemos, irmãos, na palavra de Deus, que devemos acreditar que Jesus sabe o que vai acontecer em cada dia na minha e na sua vida, quando ele diz assim: fuja das tentações. O diabo está aí ao seu derredor para fazer algo com você. Mas todas as vezes que as tentações vierem, eu vou promover um escape. E preste atenção no escape que eu estou promovendo. Tome esse escape e saia do momento em que o diabo está tentando você. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a tentação vai chegar. O diabo quer lhe peneirar, mas eu intercedi. Você, Pedro, com esse temperamento, vai ser tentado a me negar 3 vezes. E você vai fazer isso. Quando ele diz que o Satanás anda ao nosso derredor, procurando para devorar-nos, ele diz que eu e vocês devemos resisti-lo. Isso ele está dizendo que o diabo existe e que ele está a fim de drenar-nos, de peneirar-nos, a mim e a vocês, todos os dias das nossas vidas. Nós devemos crer nele e resistir. Crer no Senhor Jesus Cristo e resistir.
Por isso que Pedro, lá na frente, na primeira carta, capítulo 5, verso 8 e 9, ele escreve falando sobre isto. Uma vez que Jesus Cristo conhece todos os nossos dias e todas as necessidades das nossas vidas, nós devemos olhar para a sua palavra, que nós não podemos viver sem ela, e entender que Jesus Cristo sabe o que vai acontecer na minha e na sua vida. Portanto, quando Deus lhe falar, presta atenção no que Ele está falando. Através de uma reflexão, através da sua própria leitura da palavra, quando Deus lhe falar, presta atenção. Quando a tentação vier, eu vou promover livramento, de sorte que a possais suportar. É um escape. É um escape. Mas Pedro não prestou atenção nisso. O que Jesus quer que façamos? Que vigiemos e oremos. Marcos capítulo 14, verso 38 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, imagine vocês, coisa fantástica da noite anterior, o hino cantado com Jesus, aquele momento fantástico com a manifestação de Deus na vida de Jesus. Pedro, agora, esquece disso. Ele entra em tentação. O que ele faz? Ele vai exatamente para o lugar onde Jesus diz que ele o negaria. Ele entra em tentação. Ele vai para o lugar, lá para Caifás. Um dos discípulos conhecia Caifás, entrou. Pedro não conhecia, mas Pedro ficou por ali, ele ficou fazendo hora na roda dos escarnecedores. Pedro esqueceu. Pedro não vigiou. Pedro, em vez de ter ficado com os outros discípulos, Jesus tinha dito que aquilo iria acontecer. Então esperasse o momento, mas ele foi até onde estava. E aí vem a segunda proposta, a terceira proposta que Lucas faz no capítulo 22, versos 54 a 61. Jesus advertiu aos discípulos e a Pedro para fugir das tentações. Fuja das tentações. E o que Pedro faz? Pedro não fugiu das tentações. Jesus sabe o seu dia de amanhã. Jesus está nos avisando hoje. Jesus diz que Satanás está ao nosso derredor. Ele intercede por nós. Ele está avisando a mim e a você. Não vamos atrás dele. Fuja dele. Fuja dele. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: fuja das paixões da mocidade. Paulo escreve mostrando a maneira como precisamos de fugir, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Fuja da tentação do diabo. Não entre nessa. Salmo 1. O que o Salmo 1, verso 1 diz? Bem-aventurado o homem, nem se assenta. Isto. Então ele está dizendo: fuja. Fuja. Irmãos, o que Pedro esqueceu, eu e vocês não podemos esquecer. Claro que as experiências de Pedro são experiências que vão muito além das nossas. Mas o mesmo Salvador de Pedro é o meu e o seu. Não preciso de buscar essa segunda chance. Deus está avisando, Satanás está de olho em você. Fugir da tentação. E resista ao diabo. Não entre lá. Não entre, não busque.
Não olhe, não toque. Não fique aonde você sabe que você vai ser laçado. O homem que não se assenta, o homem que não fica ao redor daqueles que não conhecem o Senhor. Fuja, fuja, não esqueça disso. Não vá à casa de Caifás. Não vá. Jesus sabe o que vai acontecer conosco. E se Ele está falando ao seu e ao meu coração hoje, é porque algum de nós, ou todos nós, precisamos ouvir e não esquecer. Não esqueça. Ele sabe sobre você e sobre mim. Ele sabe que Satanás quer devorar-nos. Ele sabe que há lugares que Satanás vai tentar levar-nos para atrair-nos para aquilo que ele está planejando. Então o Senhor disse: fuja, 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 porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fuja, vigiai e orai. Não dê sopa, não vacile, porque se isso acontecer, algo pode trazer tragédia à sua vida. Claro que domingo que vem a gente vai ver a segunda chance na vida desse homem. Lições que ele não esqueceu. Mas tem certeza, irmãos, que esse choro dele, registrado por Marcos, que traz o peso do que ele fez. Às vezes Deus nos avisa e a gente insiste nas nossas desgraças e tragédias. Bem que Deus me falou, e eu não prestei atenção nisso. Quantos dos nossos pecados foram assim, irmãos? Eu não sei vocês, mas Deus me avisou de todas as ciladas que eu caí. Todas elas. A única coisa que eu não fiz foi esquecer do que Ele tinha me avisado. Aliás, que eu fiz foi esquecer do que Ele tinha dito. Ele nos avisa. Há uma inquietação, há uma vontade de não ir, há uma vontade, Ele diz: não faça, não faça, não faça. Quase que Ele fala nitidamente em português: não faça! Às vezes até aparecem algumas mulas para dizer para a gente para não continuar. Essas mulas empacam, mas a gente dá um jeitinho de resolver a situação para chegar lá. Todas as minhas falhas, o Senhor Deus não deixou de me avisar sobre elas. Falhei porque esqueci o que Ele tinha feito. Ou propositalmente fiz ouvido de mercador, porque a mim me convinha, por algum motivo. Então, irmãos, lições que Pedro, esse gigante, esqueceu e por isso falhou. Eu e você não podemos esquecer. Vamos cantar um hino para a gente terminar. Crer e observar. 110A. Esse hino é um hino muito gostoso de ser cantado, mas muito difícil de ser vivido. Deus cumpre a sua palavra, sua promessa, mas nós às vezes somos tão falhos que esquecemos disso. Preste atenção nos livramentos do Senhor, irmãos. Presta atenção nos livramentos do Senhor.
Amém. Que isso seja verdade na minha e na sua vida essa semana, querida. Vamos orar, irmãos. Irmão Diná, irmã Maria José, irmão Sebastião, Vera Mirtes, irmão Adail, irmão Lorival, a Aninha, a Liliana, filha do irmão Ziel, que deve estar conectada conosco lá na Suíça. Vamos estar orando por você, minha irmã. Pastor Maurício, vamos interceder por esses irmãos. Se você tem algum outro pedido, traga, vem aqui à frente. A Neire amanhã vai fazer o exame. Outros irmãos que estão em busca aí de definições de tratamento. Vamos, vem aqui, vamos orar. A Rutinha disse um dia desse que a grande dificuldade é o pessoal vir para cá. Então vai ficando tudo. Pode chegar aqui, irmãos, pode vir cá na frente. Ela diz, pastor, fala assim. É a diaconisa Rutinha, do Mané. Ela não está aqui hoje. Pode vir, irmãos, vem para cá. A diaconisa Rutinha, ela presta atenção em todas essas coisas. Né? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós cremos no Teu Evangelho. Evangelho de amor. Um amor estendido, dilatado, em direção a todos os pecadores. Para nova chance, para novos começos. Mas nós cremos também, ó Deus, numa palavra que previne as nossas tragédias, os nossos pecados. Previne, ó Deus, em entristecer o Teu coração. Previne, ó Deus, o nosso choro. Choro da alma, quando pecamos. Assim como o Teu servo no passado. Às vezes, ó Deus, é porque nós não observamos a Tua palavra. Que nós não guardamos no coração e vigiamos todos os dias com esta palavra na vida. Por isso que a gente cai, Senhor. A nossa oração, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo nos ajude a guardar a Tua palavra. Esses avisos do Senhor. Porque o Senhor sabe o que vai acontecer conosco essa semana. Por isso o Senhor está nos avisando. Claramente. Cada um que aqui está, ó Deus, a Tua palavra foi ministrada não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito. Eu sei, ó Deus, que o Senhor falou individualmente a cada um. Não foi uma palavra, Senhor, para que todos pudessem levar a mesma palavra. Eu creio, ó Deus, que o Senhor falou ao coração de cada pessoa, ao meu coração, ao coração de cada um que aqui está, ao coração de cada um que está conectado conosco via internet, porque o Teu Espírito Santo faz isso. Há um aviso, Senhor. Há um alerta, Senhor, quando o Teu Espírito tocou a nossa mente e dizer aqui, eu estou lhe avisando, aquele negócio, aquele projeto, aquela iniquidade, aquele pecado, trate, o diabo está querendo lhe peneirar, eu estou aqui, eu vou lhe prover escapamento. Nós sabemos que o Senhor está falando isso conosco. Não nos deixe cair, Senhor. É melhor do que novos começos, é agigantar-se na Tua presença. Melhor do que novo começo é não chorar pelos nossos pecados. Não ser humilhado, não ser envergonhado. Nós não estamos, ó Deus, atrás de novos começos. Nós estamos atrás de uma vida de santificação, para que não haja lágrimas, para que não haja nada, Senhor. É isso que queremos. Mas nós Te agradecemos, porque se nós não conseguirmos, aí sim há novos começos. Há o perdão do Senhor para nova chance. Porque o Senhor é o Deus da nova chance. Se assim não for, nós não estaríamos aqui, a começar de mim. Nenhum de nós estaríamos aqui. Por isso, ó Pai, louvado seja o Teu nome. Por essa mensagem maravilhosa do Teu amor registrado na Tua palavra. Deus bendito, também sabemos que o Senhor é o Deus que cuida do Teu povo.
Nós temos vários irmãos em batalhas, em exames. Deus ajude, abençoe, conforte o coração. Dá, ó Deus, aquele sentir para que a experiência seja contada de novo, de uma maneira maravilhosa, dizendo, olha, eu estava tão apreensiva, mas no momento que cheguei, ou apreensivo, no momento em que cheguei, houve aquela paz do Senhor. Deus, é isso que nós queremos ouvir, desses irmãos que vão fazer exames, desses irmãos que estão apreensivos com relação se o tratamento vai dar certo, se a terapia vai dar certo. Pai amado, nós confiamos no Senhor. Dê a estes corações a certeza da Tua presença. Ajude-nos, Senhor, na semana. Cuide de cada um. Nós temos decisões para serem tomadas amanhã. Muitos irmãos que estão aqui têm tempos para serem cumpridos, etapas para serem cumpridas. E talvez, ó Deus, há no coração peso. Alivie isso, dê disponibilidade. Faça, ó Deus, com que todos nós aquietemos e confiemos no Senhor como nosso Deus. Ajude-nos, Senhor, nessa semana, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos.